O projeto que prevê o fim da reeleição para os cargos do Poder Executivo avançou no Senado nessa semana. O vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes, do PT, chamou o projeto de uma onda moralista. Pedro Venceslau, vem para cá. O que falou o deputado para você? Pois é, Débora, eu confesso que quando eu vi esse projeto avançando, eu tive uma sensação de rolê aleatório, né? Um projeto que tanta coisa acontecendo no Senado, mas ele está aí para ser votado na semana que vem. Aí eu fui a campo para entender como é que estava, o que o PT estava achando, o que a oposição estava achando, e fui falar com o deputado Reginaldo Lopes, vice-líder do governo, que é do PT de Minas Gerais. E ele me deu uma opinião que é compartilhada por vários outros petistas. Petistas que, vamos lembrar, em 1997, quando foi aprovada a emenda da reeleição no governo Fernando Henrique, foram frontalmente contra, inclusive acusaram lá o governo Fernando Henrique de compra de votos. Ele disse o seguinte, que há uma onda moralista que de fato pega bem a defender o final da reeleição. Disse ainda que na democracia, quanto mais se vota, melhor, e que o eleitor vai acabar esquecendo que existe eleição depois de 5 anos, que é um período muito longo. Disse ainda que ela vai consolidar o poder para quem já tem poder. Aí eu fui conversar com outro deputado, na verdade, troca de mensagens, foi para o WhatsApp, com o deputado Mendonça Filho, que lá em 97 era do PFL, foi quem apresentou a PEC, que foi a PEC da reeleição. Ele era da base do governo Fernando Henrique Cardoso. Ao contrário do seu colega do PT, ele não mudou de opinião, ele continua sendo favorável à reeleição. Ele disse o seguinte... Está, portanto, contra o projeto. Está votando contra o projeto, o autor da PEC. E aí colocou um aspecto bastante interessante, que você unificar tanta eleição num ano só, acaba esvaziando a eleição municipal. Ele disse ainda que isso só fortalece o poder para quem já está dentro dele. Quer dizer, quando você agora você permitindo a reeleição, você permite que também um projeto político possa começar e acabar num período de 8 anos. Então ele é um defensor desse projeto. E aí a gente vê agora que há uma divergência muito grande ainda entre base e governo, um silêncio dos bolsonaristas sobre o tema. Eu ainda não vi nenhuma grande manifestação, porque eu acho que as pessoas ainda não entenderam como é que isso vai impactar suas respectivas vidas politicamente falando. Porque, na prática, isso vai começar a valer daqui a muito tempo. Se não me engano, em 2039 vai terminar totalmente a transição. Então, isso não vai impactar o presidente Lula agora, não vai impactar o presidente que for reeleito, se ele for reeleito em 2030, vai ter uma nova eleição. Então, é um processo lento e muito, mas muito complexo, que envolve muitas variáveis e questões que têm que ser resolvidas ainda não foram debatidas. Por isso que eu estranhei essa pressa em aprovar o projeto. O projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, está pronto para ser votado em plenário, está em regime de urgência e, aparentemente, o Davi Alcolumbre está empenhado em colocar esse projeto para jogo na semana que vem, talvez. Então, no meio de tantos outros debates, como CPMI, debate sobre questão de anistia, aí surge o projeto para acabar com a reeleição. Você sabe que uma vez, conversando com ela era presidente do PT, na época, Gleisi Hoffmann, hoje ministra da Articulação Política, ela me disse o seguinte, é engraçado, né, porque eles vêm com essa discussão de fim de reeleição, mas, por exemplo, talvez eles tenham medo, porque os governos do PT sempre se reelegeram na presidência. Então, ela estava falando, olha, Lula foi candidato, foi presidente, se reelegeu. Dilma foi presidente, se reelegeu. Então, ela falou, e aí, por exemplo, ela citou o exemplo, na época, Michel Temer nem saiu candidato para a eleição, né, porque ele assumiu depois do impeachment, Bolsonaro não se reelegeu. Então, ela fez esse paralelo aí, defendendo que, olha, o PT tem facilidade, assim, entre aspas, tem tradição de se reeleger e talvez por isso que não queiram acabar com a reeleição a presidente. Aí eu lembrei Enfim, só para trazer aqui mais um caldo. Um fechozinho só aqui no improviso. Eu lembrei de um artigo que o Fernando Henrique Cardoso escreveu no Estadão e no jornal O Globo em 2020, quando ele fez uma meia-culpa, dizendo que foi um erro ter aprovado a reeleição. Diz que quando ele patrocinou politicamente esse projeto, ele estava inspirado nos Estados Unidos, mas depois ele achou que era ingenuidade achar que o político que, quando vence uma eleição, já não começa a pensar na sua reeleição no dia seguinte. Então, muita gente mudou de opinião no meio desse caminho, menos o autor da PEC, né, que é o deputado Mendonça Filho.